eu já sei que você reparou que o Pod Psi tá diferente. Só que esse Pod Psi é um talk show. É um show de perguntas, respostas, curiosidades. É um bate-papo, diferente daquele formato que você está acostumado. Para estrear, nada mais, nada menos do que Ingrid Guimarães, não, Dias. eu não ia perder essa piada, né, Ingrid? Ingrid, que prazer estar aqui com você. Que felicidade estar nesse evento diferente aqui. Que era para ser um podcast, eu te convidei para um podcast, te sacaneei, te trouxe para um talk show. Não tem problema. Preparada para tudo. Preparada para tudo o tempo todo, né? Ingrid, eu soube, me contaram em As Más Línguas que agora você é diretora. Me conta, como é que foi essa promoção aí? Primeiro conta, se apresenta e me conta aí essa coisa aí de ser diretora agora que eu fiquei tão feliz. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aqui o convite, né? Eu estou colocando em prática, né? Geralmente eu estou nos bastidores, organizando tudo, mas agora estou, de vez em quando, aí em frente para as câmeras também, né? Então, vamos falar um pouquinho de carreira, vamos falar um pouquinho de mapa de sonhos e vamos falar, talvez, um pouquinho sobre a tua entrada na minha vida, né? E gente, aí, eu tô sentindo, milagres eu vou sair daqui a entrevistada. E os milagres que foram acontecendo. Mas vamos lá. Que ano que a gente se conheceu? 2018. Foi 2018, né? 2018, estava num momento de virada de chave da minha vida muito importante. Estava num momento muito importante para minha vida, um momento de transições, né? De adaptações e de novos desafios. Então, você chegou bem nessa época. Bem na nessa mudança época do rolê. E eu nunca vou esquecer o dia que a gente estava naquela salinha do térreo, ali da empresa que estou até hoje, graças a Deus. Pode falar nomes. Aqui a gente Nome mede mais, fazendo merchan. A gente não recebe assim, o patrocínio, mas a gente faz um merchan assim mesmo. E primeiro que a minha relação com a Kelly foi aquela relação de, meu Deus do céu, né? Amor e ódio. Amor e ódio. No começo, bastante ódio, porque eu não queria fazer terapia. Né? Hoje eu indico para todos, terapia salvou a minha vida e me fez chegar onde eu cheguei, inclusive, mas na época a gente sempre acha que a gente é, né, o suprassumo, a gente não precisa, né? Não, eu me viro sozinha com os meus problemas, não preciso de ninguém, eu tenho muitas dores, deixo elas lá quietinha, escondidinhas, enfim. Então, nosso relacionamento, ele meio que iniciou ali, né? Meu Deus do céu, uma pessoa estranha querendo saber da minha vida e querendo me aconselhar. E tinha uma coisa engraçada que aconteceu na Med Mais, era que aquele grupinho que eu atendia inicialmente tinha um medo de eu ser espiã. Porque a gente ia ser demitido. Você lembra que tinha que vocês foram fazer um vasculhamento lá na sala para saber se tinha microfone, se tinha escuta, Exatamente. Se tinha câmeras. Eu achei isso tão divertido, velho. E o medo da gente, né? Porque só o grupinho ali específico que foi selecionado para que a gente pudesse, né, ter ali a sessão terapia. Mal sabiam vocês que vocês eram vistos como as pérolas da casa, né? Pois é, graças a Deus. E aí a gente iniciou uma jornada, né? Na primeira semana foi aquele choque de, poxa, terapia, como é que vai ser essa questão? Embora eu... Conta, que jornada foi essa? O que eu fui contratada para fazer lá na empresa? A Med Mais contratou a Kelly para fazer um desenvolvimento de carreira, né, para alguns profissionais, né, alguns Era que estavam... Era a liderança daquele momento. Né? Alguns que tinham acabado de ganhar ali a liderança, então eu estava ali nesse momento de transição de carreira. Caiu ali no meu colo, eu não sabia muito bem o que fazer e ainda não tinha essa mentalidade de líder, né? Maturidade, né? Exatamente. E quando o Vitor me convidou, ele disse exatamente isso, os meus líderes ainda não estão maduros o suficiente. Exatamente. E eu preciso de alguém que faça esse trabalho, porque eu não tenho acesso, eles não vão se abrir para mim como se abririam para uma pessoa de fora. Com certeza. Então, ele via vocês como os potenciais, as pessoas potencial que iam desenvolver a Med Mais, que iam desenvolver o sonho da Med Mais. Sim. E ele queria que eu desenvolvesse vocês, que eu capacitasse vocês para as responsabilidades que ele já via vocês assumindo. Muitos não aguentaram a pressão, foram embora. E a Ingrid é uma das que está lá até hoje. Exatamente. E por isso que eu falei que eu estou super orgulhosa desse cargo de diretora. Com certeza. E para mim foi bem difícil, né, começar aí essa jornada junto contigo, mas eu encarei com todas as minhas forças. Desafio dado é desafio cumprido.
E lembro que a gente chegou a fazer um mapa de sonhos, que inclusive eu vou finalizar o mapa de sonhos daqui a pouquinho com a minha equipe também. Eu estava contando, né, recentemente algumas coisinhas que aconteceram de realizações. Eu acho que aquela frase que eu acho que é muito clichê, mas que faz todo sentido, é as pessoas que não sabem para onde vão, qualquer caminho serve. Então, muitas vezes, a gente está na nossa jornada de vida e a gente vai, igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente encara a vida dessa forma. E eu, por muitos anos, encarei a minha vida, a minha profissão dessa forma, né? Deixa a vida me levar. Eu lembro que eu era uma pessoa que sabia um pouquinho de tudo, depois da nossa vida em conjunto, né, dos seus ensinamentos, eu comecei a realmente entender o meu propósito de vida e focar naquilo que eu era boa. Então, isso trouxe resultados significativos. Eu lembro que a gente usou uma ferramenta, é importante você falando isso, né, de sonhos, e é uma ferramenta que você tem muito carinho por ela. Sim. E eu também. Eu queria que você contasse um pouquinho de como que foi essa ferramenta. Que é o Ikigai, né, você sabe que eu tenho o meu apelido para ele, mas foi muito legal porque... principalmente da área de marketing, né? Eu vim da área de marketing, o pessoal da área de publicidade, a gente tem N atividades para se fazer, a gente tem milhões de possibilidades no mercado para que a gente possa ali atuar, seja na TV, seja num podcast, num estúdio, enfim, em várias atividades, e acaba que a gente faz um pouquinho de tudo e não se especializa em nada. E o Ikigai, ele me fez, né, entender um pouquinho no que eu sou boa e naquilo que eu sou paga para fazer, né? Então, assim, anotei direitinho, lembro direitinho. E aí foi muito interessante fazer essa análise interna e, peraí, eu sou boa com pessoas, eu sou boa com relacionamento, né? Era para mim ter sido psicóloga, inclusive, nasci no dia do psicólogo, então, embora, né, até é engraçado, né? Eu que deveria um dia ser psicóloga e com medo da psicóloga. Mas, enfim. Então, eu fui descobrindo ali que eu tinha um olhar diferente para as pessoas, tinha um olhar diferente para relacionamento, e fui ali focando em algumas dores que a empresa tinha, que era o endomarketing, que era o relacionamento ao cliente, e melhorando ainda mais o nosso marketing de uma forma mais humanizada. E aos poucos, né, os resultados eles foram chegando. E eu acho que é muito legal eu falar um pouquinho sobre essa questão de diretoria, porque quando a gente criou o meu mapa dos sonhos, né? Tô tentando achar a foto do seu Ikigai aqui. Tenta lembrar aí. No meu mapa dos sonhos eu cheguei só em gerente, né? Então, assim, às vezes a gente pensa tão pequeno, né, pra gente, né? Aquela mentalidade de escassez, de achar que a gente não é merecedora. Então, no meu mapa dos sonhos, 5 anos depois, até antes de 5 anos, né? A diretoria ela veio aí há 2 anos já, então já estou 2 anos aí nesse cargo de diretoria. Veio antes dos 5 anos bater, porque o mapa dos sonhos que a gente fez ele era de 5 anos. Todos os outros sonhos já se realizaram, e, inclusive, o sonho de diretoria foi um dos primeiros a se concretizar. E aí veio aquela chavinha, né, de, poxa, caramba, eu tinha pensado para mim mesma que eu poderia chegar até a gerência, mas não, a vida tinha, né, algo muito maior para mim. Não é o seu, mas eu achei a foto aqui, vamos ver se consigo mostrar. Aqui era eles executando. Consegue, Leire, aproximar um pouquinho? Aproximar pra cá. Isso. Pra cá. Isso aqui é a ferramenta do Ikigai. Pra cá. Aqui, amor. Isso aí. Esse é o aplicando a ferramenta. Se eu não me engano, que era o Francisco. Que a gente faz todo um esquema de olhar para a vida, olhar as áreas da vida, como que elas se... Aqui a gente mostra, entendeu? Aqui é o Ikigai. Pronto. Aqui ele vai mostrar assim, ele vai mostrar aqui. Aqui ele já todo montadinho. E a partir disso aqui, a partir desses sonhos, né, do que a gente percebe da nossa potencialidade, é que a gente se propõe a colocar ela para o mundo. E às vezes fica tão guardado, tão com medo de olhar, e aí alguém vem e te desafia a colocar primeiro para você mesmo. Uhum. E a partir do momento que você coloca para você mesmo, fica impossível negar que ela exista, porque você desenhou, você escreveu, você olhou,
Falou, cara, não tenho mais como negar isso aqui, negar no que eu sou boa. E às vezes que insistindo numa coisa que a empresa está te pagando para fazer, não faz a intersecção daquilo que a empresa te paga para fazer com aquilo que você é bom, para realmente gerar um resultado de excelência que foi o que fez a sua carreira deslanchar da forma como deslanchou. Com certeza. E hoje eu percebo que muitas pessoas elas estão ali perdidas, né? E o meu papel hoje, como líder, é fazer o que no passado fizeram por mim, né? Então, o seu DNA, né, tá ali junto comigo sempre e eu vou desenvolvendo as pessoas que trabalham comigo bem nesse sentido, porque muitos estão ali perdidos do que querem com a vida. Esse é o meu? Deixa eu ver pela letra. Se a letra for feia, é a minha. Ui, ai, desculpa. É isso mesmo. Eu tenho a foto do seu, gata. Aí, o que eu amo fazer, me comunicar, criar novas soluções e repassar conhecimento. Muito legal, gente. Eu acho que, assim, Só encaixa lá. Olha lá. Ai, onde que eu encaixo? Eu acho que, às vezes, a gente foca muito no trabalho, né, de executar. E muitas vezes a gente não olha para si, de entender se isso daqui faz sentido para mim. Eu sou boa nisso? Tem um propósito para isso? Né? Igual aquele filme da Disney que eu adoro, que é... Ai, gente, qual que é o nome dele mesmo? Que ele fala sobre o propósito de vida. Soul. O da exatamente. A gente, às vezes, não olha para si e descobre, poxa, para que eu vim nessa terra? Né? O que eu tenho aqui para transbordar, para deixar o meu legado aqui? Né? Então, assim, a vida e a carreira não é só executar. A gente precisa olhar para si e entender se aquilo faz sentido, focar naquilo que a gente precisa focar, que é aquilo que a gente é boa, e, com certeza, os resultados a gente vai colher. Então, a dica aí para o pessoal de casa, que muitas vezes está deixando a vida levar, tem ali uma mentora para fazer esse desenvolvimento de carreira, porque é extremamente necessário. Ingrid, conta um pouquinho de como que isso é, assim, hoje você está num lugar na sua carreira que, como você falou, você nem sonhou. Não é nem a coisa do, eu sonhei com isso, eu sonhei muito menos, hoje eu estou num lugar que eu nem sonhei. E o que vem depois do nem sonhado? É continuar praticando um pouquinho do que está aí no Ikigai, que é... Em outras esferas, né? Exatamente, que é compartilhar conhecimento. Então, assim, eu quero começar a passar para outras pessoas aquilo que eu passei que deu certo, né? Querendo ou não, sou um case, né? Daquele grupinho ali que não sabia muito. Alguns foram para outras trajetórias, outros permaneceram ali na mesmice, mas, enfim, sou um case, então eu quero repassar esse conhecimento para outras pessoas, seja da parte de liderança, seja os meus próprios cases que eu venho desenvolvendo nesses últimos anos. Então, eu gosto porque brilha os meus olhos. Então, toda vez que eu faço uma mentoria, toda vez que eu reparto um pouquinho daquilo que está dentro de mim, meus olhos brilham, então eu sei que eu estou no caminho certo. Então, conseguir concluir mais um pouquinho disso. Você foi uma das poucas que se jogaram no processo. E talvez você seja o case de sucesso porque você se entregou genuinamente para o processo. A grande maioria resistiu. Uhum. E a grande maioria esbarrou em si mesmo, não foi em mim. Né? Porque você vai colocando vários culpados. Porque é a Kelly, porque é o Vitor, porque é a diretoria, porque é o cliente, porque é o fornecedor. A gente, né, percebe essas pessoas esbarrando e as pessoas que não chegaram em lugares que nem sonharam foram as pessoas que não se permitiram, porque o processo não era sobre mim, não era sobre a Kelly, não era sobre a Med Mais. E quando a gente entende que tudo é meio, porque você só tem 2 destinos, nascer e morrer. Uhum. Entre o nascer e o morrer tem meios de... Meios de viver feliz, meios de se realizar, meios de conquistar algo. E, por exemplo, uma família, ela é um meio de você evoluir. O trabalho é um meio. Enquanto a gente não entende que a nossa vida está entre o ponto em que eu nasço e o ponto em que eu morro, tudo que está entre um ponto e outro são meios de... De eu reclamar, de eu desconjurar a vida, ou de eu crescer, ou de eu evoluir, ou de eu prosperar. E você fala uma coisa que mexe muito com o meu coração. Continuar compartilhando conhecimento.
E compartilhar conhecimento, na minha perspectiva, é contribuição. Exatamente. E nesse resumo que eu faço da vida, entre o nascer e o morrer, eu digo que a gente só tem 2 obrigações. Uma é consigo mesmo, que é evoluir. E a outra é com o todo, que é contribuir. Então, eu evoluo e uso dessa evolução para contribuir, para melhorar, para alcançar mais coisas sobre mim mesma. E é esse sobre mim mesmo que eu despejo no mundo, que eu transbordo no mundo, é que também faz sentido para o todo. Então, o que eu percebo de toda a minha trajetória, eu passei 3 anos na Med+, né, 2018, 2019, 2020... Foi uma trajetória incrível que não só mudou a carreira de vocês, mas mudou a minha também, porque foi a minha entrada nas organizações, foi a maneira como eu consegui entender como o processo profissional é um meio e eu podia melhorar o processo profissional das pessoas e transformar ele em meios das pessoas realizarem os sonhos dela. Então, você, para mim, não só é uma amiga querida, você é um exemplo, você é uma inspiração, como você é um caso que eu tenho muito orgulho mesmo de contar por onde quer que eu vá, porque você mergulhou no processo, você se permitiu. Sim. E você falou uma coisa muito importante, né? Muitas vezes a gente vive a nossa vida apontando, né? Mas é culpa de fulano. Mas é esse salário. Mas... Então, tirar o mais e olhar para si é fundamental para que a gente consiga realmente mergulhar. Então, naquela primeira semana, eu olhei mais, mais nada, né? Chega de apontar, é a minha jornada, né? Eu estou aqui até a morte vivendo por mim. Ninguém vai junto, não vai ser o fulano, não vai ser meu chefe, nem o caixão não vai junto, nada, vai ficar sou tudo eu. aqui. O que eu faço por mim agora, né? Então, o tempo todo as pessoas elas apontam para todo mundo, menos para si. E a gente esquece que a jornada ela é individual. Então, eu precisei de ter essa virada porque eu era uma dessas pessoas que olhava também o mais. E é muito bacana porque às vezes eu vejo outras pessoas fazendo isso. E às vezes até falo, gente, deve ser um pouco chato falar comigo, porque às vezes eu estou numa roda de almoço e aí está todo mundo, mas isso, mais aquilo. Mas você já tentou fazer desse jeito? Mas você, por você, construiu alguma coisa para te tirar desse problema? Então, às vezes, eu acho que a grande maioria das vezes as pessoas querem reclamar, Ingrid, elas não querem solução. E eu, assim, se tem uma coisa que... né, eu posso até, gente, de verdade, posso até fazer um reality 24 horas comigo. São pouquíssimas vezes assim que eu reclamo de alguma coisa, pouquíssimas vezes mas a internet tá isso, pouquíssimas vezes mesmo, assim. Porque eu acho que às vezes a gente tem essa prática de ficar ali apontando e reclamando o tempo todo. E quando a gente tira esse lado de apontar e de reclamar e começa a agradecer e começa a ver a vida com outro olhar, as coisas fluem de uma forma muito mais fácil. E é uma mudança de mentalidade, é um exercício constante de você não ficar ali se preenchendo de pensamentos negativos. Porque, gente, a vida é essa. O tempo todo a gente vai ter ali batalhas, mas a gente precisa escolher aquilo que a gente vai batalhar por elas. Quais batalhas eu vou escolher, quais os pensamentos que eu vou nutrir e, principalmente, quais os mais eu não vou apontar. Agora, conta um pouquinho da ferramenta do inventário dos pensamentos. O tanto que você me amou quando eu mandei você ficar com aquela folha de papel o dia inteiro, anotando tudo que você pensa. Gente, eu até hoje me divirto com isso, mas assim, não é maldade, entendeu? É porque, de fato, a gente não tem o hábito de prestar atenção. E você falou uma palavra-chave mágica para mim, que são pensamentos. Exatamente. Às vezes a gente não para e entende para onde os nossos pensamentos estão nos levando. Porque a maioria das decisões que a gente toma é baseado num fluxo de pensamentos que a gente carrega. Como é que foi essa tarefa? Porque você foi uma das que mais reclamou, mais me xingou. Foi. Eu acho que a gente vem numa sociedade onde tem muita gente ansiosa, muita gente entrando em várias doenças mentais que muitas vezes não eram faladas, né? Então, o próprio burnout, né? Enfim, depressão. E
E eu vejo que a gente está sendo uma sociedade doente muito por conta dos nossos pensamentos. Porque o tempo todo a gente está se comparando, né? A gente é muito imediatista, então a gente olha ali as redes sociais e pensa, poxa, como fulano de tal está lá em Maldivas e eu não estou? Como aquele cara que vendeu um curso em uma semana já está faturando milhões? Né? Então, o tempo todo a gente fica ali se comparando e, ao mesmo tempo, gerando vários pensamentos negativos para a gente de forma constante. E eu já estive nos dois lados da moeda, sendo aquela pessoa que, aos poucos, foi eu mesmo me colocando num fundinho de poço que eu comecei a perceber que, opa, peraí, tem uma coisa errada, porque nutrindo os mesmos pensamentos negativos de forma constante. E aquela pessoa também, que é o que eu tento fazer todos os dias, tentar, né? Que é até uma palavra que você sempre falava. Para mim, Proibida no nosso proibido, vocabulário. que era o tentar, né? Porque o tentar para mim eu estou ali o tempo todo avaliando, né? Estou ali o tempo todo. Pode ser que, claro, vai ter alguns momentos de tempestade, que aí eu vou me permitir ser humana e me permitir viver aquelas emoções, né? Que é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu vou todos os dias tentar filtrar pensamentos em, opa, peraí, estou pensando muito nisso daqui. Tô ali... É o que o inventário dos pensamentos ensina, né? Ensina você, primeiro, cara, só anota, não pensa muito não, só anota tudo que tá vindo. No processo de mentoria, o que a gente fazia? A gente identificava o padrão. Exatamente. Olha, isso aqui tá acontecendo muitas vezes. Olha, essa semana inteira, quantas vezes você pensou isso? E toda vez que acontece isso, você pensa isso. E aí, qual é o diagnóstico que a gente chega? Que tem muito medo. Sim. Tem muito medo por trás das nossas ações. Muitas inseguranças, né? Que é filha dileta do medo. A insegurança, ela é filha dileta do medo. Medo do julgamento, medo de não ser aceito, medo de não ser amado, medo de não corresponder às expectativas dos outros. São medos emocionais, não são medos reais. Então, esses medos, eles acabam direcionando grande parte da nossa tomada de decisão. Porque é energia, né? Pensamento é energia também. Da mesma forma que eu posso pensar em abundância e aí atrair, se eu pensar em só coisas negativas, eu vou atrair só coisas negativas. E eu acho que o mais legal é isso, né? Porque através dos pensamentos, né, que foi esse diagnóstico, a gente, opa, peraí, então tem uma causa raiz aqui, que é a insegurança. Vamos nos aprofundar em relação a essa insegurança, de muitas vezes, né, no meio ambiente, você se sentir insegura no sentido de... Eu vou aproveitar que você vai fazer isso. Eu posso te expor só um pouquinho? Pode. A Ingrid tinha um comportamento de muita raiva, de muito agressivo, inclusive dentro do ambiente corporativo. E a Ingrid, quando a gente Eu sou fez explosão pura. Isso, e vinha muito num movimento de raiva. E o que a gente foi percebendo com o inventário dos pensamentos? Que não era raiva, era medo. Era medo, era insegurança. Medo das questões. Aí De você rejeição, pode entrar nisso. Medo de Exatamente, nas suas rejeição, questões pessoais. né? Medo de não ser vista da forma como eu gostaria. Enfim, várias questões internas de infância, né, que eu estava ali nutrindo todos os dias de forma negativa para minha vida. E, em momentos específicos, vinha aquela explosão, né? Porque... eu sou, gente, totalmente emocional. Então, para o resto da minha vida, lidar com as emoções é um desafio para mim. E que eu, né, sei que até a minha morte eu vou precisar lidar com essas emoções. Porque eu sou extremamente emocional, graças a Deus também, porque, né, a minha profissão exige isso, né, de ser coração o tempo todo, né, e isso é o meu grande diferencial, mas, ao mesmo tempo, as emoções, elas dominam, muitas vezes, ali a parte racional, aquele controle de respira, né, que hoje, graças a Deus, eu consigo também, graças a Kelly, graças a todas essas terapias aí nesses últimos anos, muita terapia. Faço até hoje, inclusive. Eu acho que foi necessário mergulhar nessa Ingrid de por que essas inseguranças me corroem tanto por dentro e o que eu quero mostrar para o mundo. E aí, quantas vezes essas explosões de raiva, e isso eu gosto muito de lembrar, né? O quanto essas explosões de raiva te levavam exatamente para o lugar do medo que você
tinha, que era o medo do julgamento. Exatamente. Quantas vezes essas Era um explosões looping, né? levavam você para aquele lugar? Pronto, é agora que eu vou ser demitida, agora que minha carreira acabou, agora que eu não vou mais Errei de dar novo. prosseguimento nesse trabalho. Porque se a gente não olha, ele repete. Quantas vezes repetiram esses ciclos? E engraçado que você tentava fugir daquilo, a explosão era o medo daquilo acontecer, e a explosão te levava exatamente para o lugar que você não queria estar. É igual o joguinho do Mario, né? Toda vez eu tinha que passar de fase, e aí vinha um monstrinho, que eram as minhas emoções, eu não conseguia derrotar, e voltava de novo pro zero. Né? Fazia ali o restart até... E a vida é assim o tempo todo, né? Com várias questões. A parte emocional, para mim, é algo que sempre vou ter que ficar mudando de fase mesmo. Então, por isso que eu preciso estar ali o tempo todo me analisando, analisando os meus pensamentos, analisando aquilo que eu estou sentindo, né? Eu acho que essa pausa, para mim, foi muito importante, porque muitas vezes a gente só sente e vai na explosão e não entende, opa, peraí, calma, o que eu estou sentindo? Essa fala vai ser adequada? Peraí. Para que a gente depois não se coloque em uma situação desnecessária. Exatamente. Porque, por exemplo, muitas das vezes a gente, tipo assim, o chefe chama na sala, a gente morre de medo do chefe chamar. E muitas das vezes são os nossos comportamentos que vai nos levar exatamente para esse lugar que a gente tem medo. Sim. E às vezes já é meio que automático. Quando o chefe chama a gente, meu Deus, o que eu fiz de errado agora? Né? O tempo todo a gente fica ali desacreditando de si. Né? Então, assim, não compensa, não vale a pena. Inclusive, eu fiz até uma tatuagem relacionada a isso. Deixa eu ver. Com as minhas emoções, que é Que linda. um furacãozinho. Eu coloquei bem do lado da minha mão para mim sempre olhar ela, que é como se fosse ali meio que... Não entrar nesse redemoinho, né? Eu estar no meio do furacão, mas não está ao redor do furacão, né? Não está ali junto com as minhas emoções e aquilo que não me leva a lugar nenhum, e sempre de uma forma centrada, porque a vida é um eterno furacão, mas eu preciso estar centrada com as minhas emoções para que eu não entre nessa roda e acabe ali, né, voando com todos os outros objetos e chegando a lugar nenhum. Na física, na mecânica quântica, né, existe o estudo da dupla fenda, que eles perceberam que o observador alterava as partículas. Então, você falou essa coisa, né, de eu estar de fora observando o redemoinho e não estar dentro dele, altera o próprio redemoinho. Então, observar, ver de fora, e o mentor traz muito para esse lugar, sai daí do redemoinho, vem para cá e vamos observar o redemoinho acontecendo. Volta lá, na situação, na sua cabeça, na sua memória, porque o cérebro, ele é a máquina mais poderosa, mais maravilhosa, e ao mesmo tempo mais burra, porque ele não separa a realidade de ficção. Você está lá assistindo um filme, você sente as emoções, o coração dispara, porque o cérebro entende que é real. Até você fazer o filtro de, opa, peraí, eu estou só na sala de cinema. Você chora, você se agarra, você tem medo. E o observador é exatamente isso. Entenda que você está na sala. Entenda que tudo aquilo que você está vendo, observar o fato, sendo que você está de fora dele observando, altera ele. Então, quando as emoções estão acontecendo, é possível sim se colocar nesse lugar de: e se eu bater nessa pessoa? E se eu gritar? E se eu jogar o telefone? E se eu mandar para aquele lugar? E se eu não fizer? E se eu pegar as minhas coisas e for embora? Passar a cena na sua cabeça observando as consequências. Esse é o observador. Então, quando eu passo para esse lugar do observador, eu altero a cena. Eu altero o resultado. E é isso que o estudo da dupla fenda nos mostra com a mecânica quântica. É esquisito, né, falar disso assim, energia, mecânica quântica. A gente é energia. Mas se a gente não leva isso para um campo de conhecimento prático, parece doideira mesmo. Sim. Mas é prático, é você observar. E quantas vezes como é que você aprendeu a ser o observador do furacão? Exatamente. E no ambiente corporativo, a questão dos pensamentos e de observar é muito legal, porque a gente cria um monte de conflito interno, que é o que a gente chama de problemas virtuais. Né? A gente cria um monte de problema virtual porque é realmente essa distorção da realidade.
A gente, às vezes, ai, mas será que a Kelly quer me demitir? Será que a Kelly pensou isso? Poxa, mas isso que eu falei, será que foi relevante? E às vezes não é será, é a Kelly vai E a me gente- demitir. A e- gente já fala no afirmativo, né? E a gente A Kelly começa... vai me chamar lá pra me demitir. Ela vai me Sim. dar uma bronca. Ela tá chateada comigo e não se dá o trabalho de perguntar. E a gente começa a criar um monte de problema virtual. Um monte de problema virtual com a gente mesmo. Essa palavra. Porque só fica só na nossa mente. Só na nuvem. Só a gente fica nutrindo aquilo dali e não é nem um pouco de acordo com a realidade. Então, assim, para a gente concluir essa parte de pensamentos, eu acho que precisa, sim, o tempo todo, né, hoje não mais com caderninho, mas o tempo todo eu estou ali analisando que tipo de problemas virtuais eu estou criando, que tipo de pensamento eu estou nutrindo, até mesmo para não levar num lugar que eu não quero estar. Porque se a gente começar a ficar ali muito num loop de pensamentos negativos, a gente vai chegar num lugar onde a gente não gostaria de estar. E, principalmente hoje, o respirar, né? Porque a gente não respira, ainda mais quem é sanguíneo, Ansioso. né? A pessoa ali que é emoção Explosão pura, né? É respirar e, opa, peraí. Vale eu falar nesse momento? Vale eu agir dessa forma? Vale eu, né, explodir ou não? Né? Deixa eu ter o meu espaço. Ou se nesse momento eu não me sinto preparada para falar, deixa eu só observar. E esse lugar de observar já me tirou e me tira até hoje de muitos problemas. De realmente não entrar, às vezes, naquele furacão. Porque naquele momento, às vezes, não é. Se está todo mundo ali na flor da pele, calma, relaxa, não seja mais uma pessoa na flor da pele. Olha que legal isso, gente. Eu, há 5 anos atrás, estava fazendo e acontecer. Vou pegar as minhas coisas e ir embora. E esse lugar de observar tem me tirado de muitos lugares, de muitas situações, né, que eu não gostaria e que não deveria estar. E, principalmente, me dado um sono melhor. Porque eu acho que quando a gente faz alguma coisa pela emoção, a gente fica depois ali olhando aquela cena e, poxa, e se eu tivesse feito daquele jeito, e se eu tivesse mudado a minha postura, e se eu tivesse me calado na hora que eu deveria. Então, se existe uma coisa que hoje eu amo, é poder deitar no meu travesseiro com a paz interna de que eu consegui agir com calmaria, sem agir pela emoção e sem agir pelo impulso. Quais as técnicas que você usa assim, para fazer essa pausa? Tem alguma técnica, algum macete que você desenvolveu? Porque eu acho que todo mundo precisa disso, né? Eu ensino a ir pro banheiro, botar os 2 pés no chão, sentar mesmo ali, trancar, ficar sozinho ali no banheiro, botar os 2 pés no chão e respirar. E ficar ali um tempo respirando. Isso é o que eu ensino. Nem sempre dá para ter essa saída estratégica pela esquerda. O que você faz para dar essa respirada, Ingrid? Bom, também tento sair um pouquinho de cena, né? Olhar às vezes pela janela, porque às vezes no ambiente corporativo a gente está preso numa caixinha de fósforo, né? Uhum. Então, olhar ali um pouquinho a janela, lembrar que eu sou um ser humano e que está tudo bem, e aí olhar ali um pouquinho da natureza e que está lidando com outros seres humanos, né? Confesso que é difícil, porque lidar com pessoas o tempo todo, a gente tem que estar ali, né? Às vezes a gente dá umas escorregadas, né? E aí o tempo todo a gente tem que voltar para esse lugar de observador e fazer com que a gente seja, principalmente como líder, aquele espaço de calmaria. Então, às vezes, não responder naquele momento, às vezes não ter que estar ali o tempo todo sendo a pessoa da razão, né? Opa, peraí, eu tenho que dar a última palavra. Não. Às vezes, se você está naquele momento ali de euforia, fica um pouquinho quieto, respira, vê o que você está sentindo naquelas suas emoções, que foi as técnicas que você, né, me ensinou bastante. Dá ali uma escapulida, às vezes fala para a pessoa, peraí, deixa eu só ir no banheiro ali rapidinho, deixa eu tomar uma água. Enfim, né? Eu já tive, inclusive, uma questão que aconteceu recentemente comigo, várias questões, né? Porque lidar com pessoas, o tempo todo, vão ter pessoas que vão ensinar alguma coisa para a gente. E, às vezes, uma pessoa ali, no momento, que teve uma crise de pânico na minha frente.
Então, naquele momento, era o meu respirar e o meu como que eu posso acolher. Acolher e respirar. Porque, gente, o tempo todo vai ter ali situações, pessoas com personalidade diferente, com as suas circunstâncias internas também, que você simplesmente tem que agir conforme é aquele indivíduo. Então, hoje em dia, eu me preparo muito mais para ter conversas difíceis. Lembra que eu tinha medo de ter conversas difíceis, de ter conversa de feedback? Desligar alguém era praticamente horrível para mim, porque era o dia que eu ficava super mal comigo. E hoje em dia eu consigo ter conversas difíceis, que são os momentos de feedback, mas de uma forma mais tranquila, mas porque eu me preparo para isso também. Eu primeiro, depois de um tempo, também fiz uma outra ferramenta específica, uma ferramenta para realmente entender que tipo de feedback você quer dar, quais vão ser as questões que você vai levantar, mas não você levantar, a pessoa levantar para ti, e aí ser uma conversa, um bate-papo. E aquilo que poderia ser um feedback ou uma conversa difícil fica muito mais leve, porque tem ali esse momento que eu vou estar analisando e outra pessoa vai estar se analisando. Porque, no final das contas, a pessoa que ela não quer desenvolver, ela sempre vai estar no mais, né? Mas o chefe pediu para mim ser desse jeito e eu tenho que ser. Não. Internamente, aonde você quer chegar? Aquilo dali, que é o que a gente está alinhando entre a corporação junto contigo, faz sentido ou não faz? É fazer com que a pessoa também olhe para si. Então, a motivação pelo propósito, né? Sair da motivação pelo dinheiro, pelo salário e entrar na motivação pelo propósito. Porque, muitas das vezes, a empresa ela vai ser um meio. Ela não é o fim, ela é o meio de você atingir algo. Todos os sonhos que você realiza, a Med Mais não é o seu sonho, mas ela é um meio de você alcançar os seus sonhos. E você dá o seu melhor, e você cresce, e você desenvolve pessoas, e você realiza o seu trabalho. Porque lembra do começo e do fim? A Med Mais é um meio. O seu trabalho, o seu profissional, ela é um meio de evoluir e contribuir. Exatamente. Com quem você está contribuindo com toda a evolução que você tem? Com seus funcionários, com os seus pais, com a tua família, com o teu esposo, futuramente com os teus filhos. Então, impactando são outras meios pessoas. de os meus sonhos serem realizados para impactar outras pessoas, seja lá dentro, seja lá fora. Exatamente. E aí a gente não... eu vejo, né, hoje, com todas as mentorias que eu faço, que eu executo, eu vejo que a motivação, o incentivo que as empresas dão para os funcionários não é o propósito. Porque se você me chamar hoje e falar assim, Kelly, vamos fazer um projeto juntos, você vai ganhar R$1 milhão. O projeto é, sei lá... tocar uma equipe. Eu vou olhar para você, cara, R$1 milhão é muita grana. É um dinheiro que eu não tenho hoje e que faria muito sentido para eu ter. Aí eu vou ponderar todas as questões e vou falar, cara, R$1 milhão, ok, vai mudar minha vida por um tempo, mas não vai mudar minha vida para sempre. E talvez eu não aceite, mesmo por R$1 milhão. Mas se você chegar para mim e falar assim, Kelly, vamos pegar essa equipe, fazer um case, vamos aplicar tudo que a gente conhece juntas, vamos fazer essas pessoas crescerem. Essas pessoas vão ser multiplicadores, vão ser cases de sucesso, sua carreira vai ter uma ascensão, você vai ter um posicionamento, você vai assumir um papel de liderança para outras pessoas que vão fazer esse modelo e a gente não vai ganhar nem R$1. Talvez eu vá. R$1 milhão vai ser uma consequência. Exatamente. É mais fácil eu ir pelo propósito, pelo que isso vai fazer nas pessoas, pelo que fazer isso com as pessoas vai fazer com a minha carreira. É mais fácil de eu aceitar, mesmo sendo de graça, do que você me oferecer dinheiro. Quantos projetos, e você sabe disso mais do que ninguém, quantos projetos eu me envolvi sem ganhar nenhum R$1 pelo propósito. Exatamente. E o que motivava... não era o dinheiro que eu ia ganhar nem naquele momento, nem depois, porque eu nem mensurava o tanto de dinheiro que eu ia ganhar depois. E muitas das vezes, eu também fazendo meu Ikigai, eu já estava ganhando o dinheiro que eu achava que eu tinha que ganhar, mas nem tinha me dado conta, porque, na verdade, eu estava motivada pelo propósito. Então, muitas organizações, e você trabalha com pessoas, você sabe disso, e você viveu isso junto comigo, que muitas organizações não sabem motivar por propósito. Por isso que o Ikigai é tão importante. Sim. Porque quando você conhece aquele colaborador, você sabe o que está no coração dele, o que motiva ele, os sonhos que ele vai realizar por meio
Não é que a corporação ou a organização ou a empresa vai realizar os sonhos dele, mas ele vai realizar por meio daquele trabalho, por meio daquele projeto, e ele vai conquistar muito mais coisas, mas não é é por meio de. E se a gente aprende a motivar as pessoas com o sonho dela, fazendo ela entender que aquela empresa, que aquele trabalho, que aquele projeto vai fazer ela alcançar os sonhos dela, cara, muda totalmente o jogo. Mudou, né? Mudou muito. Hoje a gente percebe, né, isso. Eu acho que hoje a gente tem muitas pessoas, né? Hoje eu tenho um time que eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar, porque trabalha motivado pelo propósito de fazer acontecer mesmo. Muitas vezes não é relacionada à questão de salário, né, e tudo mais, mas é realmente tipo, poxa, aqui você tem uma oportunidade de desenvolver, aqui é a sua página em branco da sua carreira e vamos fazer acontecer. E é bem nisso, nesse ponto específico que eu trabalho a motivação do meu time e de outras pessoas que eu puder também motivar, né? Porque, querendo ou não, a gente pode impactar a vida das pessoas de uma forma negativa ou de forma positiva. Então, ser líder hoje, né, as pessoas, a liderança, ela precisa ter esse entendimento de, opa, se eu virar uma chavinha aqui de uma forma ruim, poxa, eu desregulo tudo. Eu posso ou desregular a vida tudo. de uma pessoa para sempre, ou regular de uma forma positiva para sempre. E hoje, infelizmente, a gente ainda tem muitas empresas arcaicas, né? De olhar para a pessoa e ser só mais um recurso humano que eu tiro daqui, coloco para cá, ou não quero peça, mais, né? e pronto. E não é assim. Né? A gente está lidando com vidas, a gente está lidando com pessoas, que pessoas têm seus sonhos, têm seus propósitos, Seus e que medos, seus medos, suas inseguranças, e que muitas vezes precisa ali de um empurrão para que consiga chegar a alcançar aquilo que deseja. Então, no passado, a Med Mais fez isso por mim, eu sou muito grata, nunca vou esquecer, né, de ter feito isso pela minha vida, por ter transformado a minha carreira e a forma como eu olhava para mim. E, infelizmente, hoje, muitas empresas ainda não estão aptas ou não querem virar essa chave, que é, inclusive, o que eu quero, em breve, abordar sobre isso, né? Eu acho que criar jornadas, por exemplo, do colaborador é muito importante, porque você não está realmente lidando ali com o objeto. E hoje, pessoas trabalham para pessoas, para realizar seus sonhos pessoais. É tudo pessoas, não tem como. Mesmo que seja ali uma empresa de software, mesmo que seja uma empresa, né? O cliente final é uma tudo pessoa. O cliente que aquela empresa vai afetar ou atingir é uma pessoa. No final das contas, são pessoas. São para pessoas, de pessoas para Embora pessoas. hoje tenha aí inteligência artificial, os robôs, ou seja o que for, gente, mas alguém tudo tem que, pessoas. Alguém tem que comandar e alguém vai receber. Exatamente. Não é da máquina para máquina. Alguém vai comandar, uma inteligência humana vai comandar e uma inteligência humana vai receber. A gente precisa entender que a inteligência artificial também está a serviço do humano por meio de um humano. Exatamente. Ela cortou o caminho? Cortou. O ChatGPT resolve um bocado de coisa? Resolve. Porém, é um humano que precisa comandar e é um humano que vai receber. Exatamente. Então, por favor, empresas, né, mudem essa chave. Né? Eu acho que a gente precisa começar a olhar para o ser humano mesmo, daquilo que ele pode desenvolver para nós como empresa, de retorno mesmo daquilo que eu me perdi agora nessa frase. Mas eu acho que as empresas ainda precisam evoluir muito nesse sentido de olhar para o ser humano de uma forma, seja de uma forma individual, seja que ele pode trazer aí recursos muito maiores quando ele trabalha dentro do propósito dele e de forma muito mais motivada também. Eu trabalhei em empresa que eu falei para o meu chefe, vamos fazer aniversariante do mês? Aí ele, não, isso daqui a gente não faz aniversariante do mês, não. Mas é só R$60. Não, se o pessoal não gostar daqui, pode ir embora. Aí eu, legal. Eu fui embora. Você foi a primeira. Eu fui embora. Não conectava. Precisava, às vezes, do dinheiro naquele momento? Precisava, mas não me transbordava. Não tinha brilho no olho. Então, é aquilo, né? Você pode me dar 1 milhão. Se ele não me traz brilho no olho, eu não vou receber aquele 1 milhão. E vai bloquear mesmo o coração, né? Porque a energia que recebe é a energia do coração. E bloqueia, acabou. Não
não tem como negociar mais. Exatamente. Ingrid, a direção chamada Lady Jen. A Lady, ela é o nosso Lombardi aqui. A gente só fala dela, fala com ela, ela responde, mas ninguém vê. Tem que mostrar ela, hein? Pois é. Não, a gente já falou que a gente vai fazer uma câmera só com as caras da Lady, entendeu? Lady já disse que acabou. Ingrid, suas palavras finais. O que te trouxe aqui? O que você deixa daqui? O que você leva daqui? Em primeiro lugar, gratidão pela sua vida, né? Porque eu acho que 50% da Ingrid de hoje é muito daquela salinha, muito ali dos puxões de orelha, mas muito também de encarar, como você mesmo falou, né? Encarar esse momento da gente olhar para si, porque terapia é isso, é doloroso, mas a gente precisa encarar e não desistir da gente mesmo. E fazer com que as pessoas parem um pouco de viver nessa vida automática, de deixar a vida me levar. Entendam que elas são protagonistas da vida dela, da carreira delas, embora a empresa seja um meio, elas precisam ir atrás de desenvolver aquilo que é necessário para elas, de identificar aquilo que é propósito, quais são os seus sonhos, porque senão acaba levando a vida aí, daqui a pouco chega aos seus 60, 70 anos, né? E aí vem aquela pergunta de, poxa, o que eu poderia ter feito diferente? E a vida passa muito rápido. Eu comecei com você, eu tinha 20 e pouquinhos. Já estou nos meus 30 e poucos, que eu não vou falar mais, porque eu já sou aquela pessoa já que não fala mais a idade. Né? Eu julgava as pessoas que falavam a idade, que não falavam a idade, e hoje eu não estou mais afim de falar da minha idade. Eu me tornei o que eu mais temia. Então, assim, a vida passa muito rápido, né? Então, que bom que eu tive a oportunidade de olhar para mim, que bom que a empresa olhou para mim também, né? Para o seu potencial interno, para o meu né? potencial e que eu precisava desenvolver. E que bom que eu consegui realizar dentro do meu Ikigai, que eu não vou falar aí a ferramenta, o nomezinho dela que eu uso, né? Porque tem um monte de gente assistindo e a gente não precisa desse momento. Mas de ter feito aí o meu Ikigai, de ter começado a nutrir meus pensamentos de forma positiva, de ter conseguido ali criar o meu mapa dos sonhos, porque até então eu achava que isso era super desnecessário, papo de coach, porque a gente é preconceituoso com os coaches, tadinhos, e eles são necessários na nossa vida. E aquele papozinho de coach que me fez aí, ó, chegar onde eu jamais imaginei em chegar. Aí veio o mapa dos meus sonhos, junto com o preconceito que eu tinha em relação à ferramenta, deu literalmente um tapa na minha cara e mostrou, olha, você chegou ali no seu sonho como gerência, te dei aí a diretoria. Você achou que ia ter o carro X, te dei o carro Y. Então, tudo aquilo que há alguns anos eu tinha imaginado e nem pensado que realmente iria chegar, hoje eu consegui conquistar. É engraçado você falar do sonho, né, do carro, porque você tinha um negócio no som do carro, era na porta. Tinha um rolê, aquele golzinho vermelho, né? Vocês precisam ver a nave que essa mulher dirige hoje. Pois maravilhosa. Peguei um carrinho melhor do que aquele do meu mapa dos sonhos. E aí hoje eu percebo, e o meu próximo mapa dos sonhos eu vou colocar algumas coisinhas um pouquinho melhor. Porque a gente já sabe que realiza, né? A gente acha que a gente não é capaz. Então, chega desses pensamentos de achar que a gente não pode, né, chegar naquele determinado lugar, e a gente vai chegar, porque a gente trabalha pra caramba. O que você leva dessa nossa conversa aqui, Ingrid? Acho que o mais importante é isso, né? O que você leva desse papo? Levo muita gratidão, como sempre, que gratidão é minha palavra-chave, mas muito carinho também por ser convidada para estar aqui junto com vocês, para poder partilhar um pouquinho da minha vivência aí desses últimos anos com outras pessoas e que eu consiga continuar aí transbordando mais ainda nesses próximos anos com qualquer pessoa que eu tiver que esbarrar. E é isso. Gente, que felicidade no meu coração ouvir tudo isso, Ingrid. Saber que eu me orgulho, sim, as pessoas, né, têm uma falsa modéstia de, eu me orgulho muito de ter contribuído com a tua história. Eu me sinto muito orgulhosa de ver não só onde você chegou, mas onde você ainda pode chegar. Porque não é nem metade do que você ainda pode conquistar. São só a ponta do iceberg dos seus sonhos e do teu potencial. Eu sei que você tem projetos ousados para o futuro.
Quero aplaudir de pé todos eles, como eu venho aplaudindo a sua jornada, a sua carreira, as suas viagens, porque ela é uma pessoa viajante, gente, ela adora viajar. A gente trabalha para isso. E aplaudir mesmo com alegria no coração, não só de ter participado, mas de honrar, né, a tua vida com a minha contribuição. Que foi só uma contribuição, vão vir outras milhares de pessoas e vão contribuir. Vão vir pessoas maiores, vão vir pessoas menores, vão vir pessoas de todas as formas. Basta o nosso coração estar aberto para receber essa contribuição. E te dizer que você também é contribuição na minha vida, você também acreditou, você se jogou no projeto. E tá aqui hoje contando essa história, né, desse lugar de case de sucesso. Eu fico muito feliz mesmo. Eu pediria para vocês a seguirem, acompanharem, porque vai vir muita coisa legal aí. Ingrid, qual é o Instagram que as pessoas podem se comunicar com você? Seguir, acompanhar o teu trabalho? Ingrid.diasr. Por enquanto ainda estou movimentando muita coisa pessoal lá, mas em breve vou começar a falar de coisas bem legais, principalmente aí voltada para esse olhar de corporação para o ser humano, de pessoas para pessoas. Então, tem alguns projetos aí para nascer até o final desse ano. E fica ligado, eu imagino que se você ficou até aqui, até agora, dando a coisa mais preciosa que você tem, que é o seu tempo, eu imagino que você tenha curtido esse papo com a Ingrid, tenha curtido esse papo sobre transformação das pessoas dentro das organizações. Então, eu já espero que você já tenha curtido, mas se não curtiu, já curte aí esse vídeo. Compartilha, se inscreve no canal para que o Instagram, o YouTube, todos os canais, todas as redes entendam que esse conteúdo é um conteúdo de relevância, porque é isso que a gente quer aqui, criar sempre conteúdo de relevância, para que você, sim, saia daqui, né, traga algo seu, mas leve algo seu também, que seja transformador para a sua vida e transformador para a vida de alguém, porque aproveita aí e já compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo Pod Psi.